Olá! Seja muito bem-vindo à série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil, que aborda saberes e visões sobre riscos e desastres no país, articulando governos, universidades, organizações sociais e a sociedade civil. Fique agora com o episódio de hoje: Seca e estiagem. Alô, sou Fernando Nogueira, pesquisador do LabGris, o FABC, e estou aqui com Ana Paula Cunha, que é física pela Unesp, com mestrado e doutorado em meteorologia pelo INPE, e é pesquisadora do CEMADEM, do Centro de Monitoramento de Alerta de Desastres Naturais, e desde 2019 é também docente do programa de pós-graduação em desastre Unesp CEMADEM. Bom, e aí, Ana Paula, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dimensão nacional desse cenário de risco de secas, que é, sem dúvida nenhuma, o cenário de risco mais amplo geograficamente e de mais impacto na vida das pessoas aqui no Brasil, né? Ele tem impactado mais brutalmente do que qualquer outro tipo de desastres. Queria que você falasse, desse uma geral desse cenário no país e como é que ele vai afetando a vida das comunidades, quais os fatores da causalidade. Vamos conversando sobre isso, fique à vontade. Tá. Bom, a seca, né, é um fenômeno natural e geralmente ela se caracteriza, né, como uma ameaça se ela ocorre de forma intensiva e extensiva, né, em áreas que são densamente povoadas. Da mesma maneira que as outras tipologias de desastres, né. Então, ela pode resultar em desastre, né, quando este evento, né, ocorre nessas áreas, e as capacidades locais são insuficientes para evitar os danos, né, sejam eles danos materiais, humanos, e também as perdas socioeconômicas. Bom, nos últimos anos, as secas têm sido bastante severas e causando impactos em diferentes regiões do Brasil. Só neste ano de 2020, por exemplo, a região sul do Brasil foi bastante impactada pela seca, né, um evento que iniciou no segundo semestre de 2019, né, se estendeu agora até junho e julho desse ano, causando, então, impactos, né, no abastecimento urbano em grandes cidades, como, por exemplo, Curitiba, né, e também impactos na produção agrícola de toda a região sul. Um outro exemplo, né, é a seca ainda vigente na região centro-oeste, mais especificamente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Todos, né, nós temos acompanhado, especialmente as queimadas na região no bioma Pantanal. Embora, né, tenham fatores antrópicos envolvidos, as condições de secas prolongadas na região têm favorecido, sim, o descontrole do fogo. E este evento de seca nessa região, especificamente, ele é estimado como sendo o mais severo dos últimos 40 a 50 anos. Então, estes são alguns exemplos, né, de que as secas não são intrínsecas à região semiárida do Brasil, mas, por outro lado, sim, elas ocorrem mais recorrentemente na região semiárida. Nós sabemos, né, os impactos principais são na produção de agricultura familiar da região, também, né, da disponibilidade de água, tanto para consumo humano como para consumo animal, e de maneira geral, a seca na região semiárida, né, bem conhecido, então, que causa impactos, pode afetar, né, tanto a segurança hídrica como a alimentar. Bom, de modo geral, cada município do Brasil possui condições de vulnerabilidades em relação às secas muito diferentes um dos outros, né, principalmente quando a gente muda de uma região para outra. Então, os sistemas são diferentes, os ecossistemas são diferentes, a disponibilidade hídrica é diferente, né? Além dos recursos e estruturas que cada um dos municípios tem,
né, para fazer frente a esses períodos prolongados de secas. Então, o que ajudaria, né, a reduzir os danos e perdas também são bem desiguais em todo o Brasil. Então, quando nós falamos de riscos de desastres associados a secas, o nosso olhar tem que ir além das características físicas do fenômeno, ou seja, a gente não basta olhar só a falta de chuva, né? A gente precisa considerar as vulnerabilidades sociais, né? E, sobretudo, as capacidades de enfrentamento que cada um dos municípios do Brasil tem. E essas especificidades, elas são importantes quando nós avaliamos os potenciais impactos que a seca pode causar, né, nesses diferentes municípios. No CEMADEM, por exemplo, nós temos desenvolvido produtos que integram essas duas características relacionadas ao risco de seca, né? Então, um exemplo de produto, por exemplo, é um produto de risco de seca na agricultura familiar. Nesse produto, além de incluir os índices tradicionais de secas, né, aqueles calculados por meio de dados de chuva, dados satelitários, de índices de vegetação, umidade do solo, nós consideramos também, por exemplo, os calendários de plantios de cada um dos municípios do Brasil, né, a dependência socioeconômica da produção familiar, dos estabelecimentos rurais, que varia muito também de município para município, né, o uso ou não de irrigação, né, entre outras variáveis que nos ajudam, então, a caracterizar os diferentes sistemas de agricultura familiar do Brasil, né? Então, o nosso objetivo, por exemplo, com esse produto, então, identificar quais são os municípios cujos estabelecimentos de agricultura familiar podem ser mais ou menos impactados, dado um evento de seca específico. Então, é importante entender que a intensidade da seca, ela pode ser a mesma em 2 diferentes municípios, porém, em razão das estruturas de cada um desses municípios e das características, por exemplo, do sistema de agricultura familiar, né, um exemplo, os impactos podem ser diferentes, né, podem ter intensidades muito diferentes, né? Então, além disso, é possível, no contexto regional, identificar e ranquear municípios que podem ter mais ou menos impactos, né, ser mais ou menos impactados devido a uma seca, e priorizar, né, os municípios para a implementação de ações. Mas as modelagens que eu tenho visto do INPE, eu tenho visto nessas modelagens, não tem muito, pelo que eu pude entender, não tem muito destaque para a seca na região sul, né? E, no entanto, eu também tenho acompanhado isso, ou seja, os municípios do sul têm sofrido muito, né? Uhum. É possível que tenha esses furos também nas modelagens, né? Ou é possível também que a seca aconteça em lugares onde isso não está bem desenhado do ponto de vista dos indicadores até agora presentes nas modelagens, não é isso? Sim, né, tem ocorrido secas severas nas diferentes regiões do Brasil, inclusive região sul, sudeste, e essas regiões, né, elas não estão tão bem preparadas, né, digamos assim, para secas como está a região semiárida. Então, quando, esse ano, por exemplo, diferentes salas de crises, de situação de seca, têm sido criadas nas regiões do Brasil. Uma coisa totalmente inédita, né, porque essas secas não habituais nessas regiões têm acontecido e não são secas que são secas de 2, 3 meses, não são secas que têm durado até 1 ano. Então, os cenários, né, de maneira geral, as projeções de clima de maneira geral, elas projetam, sim, né, dias mais secos e quentes para as regiões, principalmente norte e nordeste. Então, em razão disso, às vezes, os cenários são mais focados para essas regiões. No entanto, né, e para a região sul, ao contrário, né, tem previsto mais chuvas mais intensas, né. E interessante notar que para a região centro-oeste também tem cenários de mais ondas de calor, por exemplo. Mais ondas de calor significa o quê? Tempos mais quentes, estação seca mais prolongada, que faz com que, né, construa um cenário muito parecido com o que a gente tem visto hoje, né, extensão de queimadas, né, perda do controle do fogo nas regiões, problemas de abastecimento humano também, né, problemas, perdas de produção agrícola,
né, a gente não vê grande produtor perdendo, isso é importante destacar. Quem sofre com os impactos da seca nessas regiões de grandes produtores são os pequenos produtores, são aqueles escondidos no meio desses grandes. Então, é importante focar, né, os cenários, projeções para essas diferentes regiões do Brasil, porque no Brasil inteiro tem agricultura familiar. Então, e aí? Né? A pergunta que eu acho que eu posso fazer em nome do leitor, ator da gestão de risco que vai estar escutando esse podcast como enfrentar isso aí? Né? Como a gente modifica essa cena, se adaptando a ela, a essa tendência de secas em várias regiões? Sim. Bom, as mudanças climáticas, né, podem sim se tornar um maior desafio também em relação às secas no Brasil, nas diferentes regiões, né. Desde meados da década de 90, diferentes políticas, né, públicas focadas em seca têm sido implementadas, né, programas e ações que tangenciam a vulnerabilidade, que avançam apenas em alguns aspectos, né, específicos, principalmente a região semiárida. O que é necessário em termos de gestão de risco, né, seria uma articulação mais orgânica entre as diferentes instituições, né, que são capazes de promover, sim, uma mudança estrutural da vulnerabilidade das regiões, especialmente aquelas mais vulneráveis, que são Norte e Nordeste. Bom, as políticas de secas no Brasil, elas ainda são focadas na mitigação dos impactos, né, uma política ainda pós-desastre, né, ou seja, ainda são de natureza emergenciais, como, por exemplo, né, grandes programas como o Programa Garantia Safra, a Operação Carro-Pipa, entre outros programas de transferências de renda. Então, o Brasil já tem um histórico de impactos severos associados às secas, né, principalmente na região semiárida, e é provável, então, que no futuro os eventos podem ser mais intensos e frequentes, né, sim, isso sim. Então, para se preparar para tal situação, é necessário, então, criar um sistema integrado de alerta de risco de seca no Brasil, de caráter transdisciplinar e interinstitucional, e, sobretudo, centrado nas pessoas, né, de modo a guiar a gestão de risco de seca no Brasil. Então, não adianta só monitorar a falta de chuva, né, a seca vai muito além disso. É preciso, por exemplo, né, investir em mais tecnologias, sejam para fins agrícolas, né, para o uso mais eficiente da água, ou mesmo, né, para abastecimento humano na região, mas com foco na população mais pobre. Né? Não adianta, né, investir no grande produtor, na agricultura de grande porte, né, é preciso investir no pequeno, que é aquele que depende do que colhe, né, que é o mais impactado com secas. Né? Então, além disso, é preciso também organizar diferentes ações orientadas para a redução da pobreza, melhoria da nutrição, educação, infraestrutura e saúde, né, que são os princípios fundamentais da capacidade de adaptação. Então, se a gente olhar o risco de seca, né, parar para pensar no risco de seca, a componente natural a gente não muda. As secas vão se tornar mais frequentes, recorrentes, mais intensas. Mas a componente da vulnerabilidade, sim, ela pode ser reduzida. Muito bem, porque a gente fica pensando onde tem boas práticas para isso, né? Você poderia nos contar algumas boas práticas de enfrentamento dessa situação que você tem registrado aí ao longo das suas experiências de pesquisa? Sim, tem o ASA, né, que é a Articulação no Semiárido Brasileiro, que é uma rede formada por mais de 3.000 organizações da sociedade civil, né, de distintas naturezas, que inclui sindicatos rurais, associações de agricultores, cooperativas, entre outros. E o ASA desenvolveu o programa de formação e mobilização social para a convivência com o semiárido, que hoje abriga todas as ações executadas pela rede, como, por exemplo, né, o programa 1 milhão de cisternas, que foi gerenciado pelo ASA, Uma Terra e Duas Águas, cisternas nas escolas, né, e sementes do semiárido, por exemplo, são ações, então, conduzidas pelo ASA.
Então, já existem muitas e diferentes ações no Brasil para mitigar os efeitos da seca com foco no semiárido. No entanto, né, com o último evento de seca que ocorreu na região semiárida entre os anos de 2012 a 2017, uma seca, né, que atingiu cerca de 22 milhões de pessoas, ficou evidenciado que essas atuais estratégias de adaptação, boas práticas, ainda não são suficientes para secas como essas. É preciso, né, que essas estratégias incluam também o risco de eventos, da possibilidade, né, de eventos mais severos, recorrentes de secas, em razão das mudanças climáticas. Então, é preciso mudar, por exemplo, a delimitação geográfica das políticas de seca no Brasil. Então, é preciso melhorar e estender essas políticas e ações para todo o Brasil. Né, as secas em diferentes regiões no Brasil, seus impactos neste ano de 2020, né, todas essas regiões que a gente já falou, nos mostrou isso, né, a gestão do risco de seca tem que ser construída para todo o Brasil. A sua síntese de gestão do problema está brilhante, Ana Paula, adorei. Obrigada. Adorei, porque você tem o diagnóstico, tem a proposição, tem um desenho incrível, gostei muito mesmo. Tá ótimo. Eu queria, então, agradecer a Ana Paula e fazer uma pergunta final, porque nós estamos ainda com um tempinho. Ana Paula, qual o tamanho da cultura de enfrentamento de secas no Brasil? Ou seja, qual o tamanho da gestão de seca no Brasil em relação ao tamanho do problema? Olha, tem uma única palavra que responde o que você me perguntou: frágil. Frágil e muito imaturo ainda. Hoje a gente ainda não tem um plano de gestão de risco para a seca para o Brasil. Tem muitas iniciativas, mas nada concreto, nada pragmático, né? Então, frágil. Eu diria que tem muito que ser feito ainda no Brasil em termos de gestão de risco de seca. Eu agradeço imensamente o convite para poder falar um pouquinho, né, do que a gente tem trabalhado no CEMADEM no contexto de secas. Obrigadíssimo, Ana Paula. Imagina, eu que agradeço. Você acabou de ouvir Seca e Estiagem, episódio da série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil, uma realização da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD Brasil, e em parceria com o Instituto CIADES, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Metodista de São Paulo. Ouça também os outros episódios da série, que trazem diferentes saberes e visões sobre riscos e desastres no país. Até mais!